E se tudo o que você chama de realidade fosse apenas um experimento, e se cada memória sua, cada escolha, cada emoção, não passasse de uma variável sendo testada? Agora pensa comigo, e se em algum lugar do universo, alguém ou alguma coisa estivesse observando tudo isso, em silêncio, esperando o momento certo para decidir se você deve continuar existindo? Tudo começou com um sinal que não fazia sentido. Não era um pedido de ajuda, não era uma transmissão alienígena comum. Não era sequer algo que os cientistas conseguiam explicar. Porque o mais assustador não era de onde ele vinha, era o que ele mostrava. O sinal surgiu de um sistema estelar a bilhões de quilômetros da Terra. Um ponto distante, esquecido, onde teoricamente não deveria existir nada relevante. Mas quando os dados começaram a ser decodificados, o silêncio tomou conta das salas de controle. Não era ruído, não era aleatório, era estruturado, organizado, intencional. Como se alguém tivesse criado aquilo com um propósito muito específico. E então veio a segunda camada. Imagens começaram a surgir. Fragmentadas no início, distorcidas, incompletas. Mas, aos poucos, foram se formando oceanos, montanhas, cidades, céu azul, nuvens. Era um planeta, mas não qualquer planeta. Era a Terra, ou pelo menos algo indistinguivelmente parecido com ela. Continentes com formatos familiares, ecossistemas quase idênticos, até padrões climáticos semelhantes. Era impossível, simplesmente impossível, porque aquilo não era um registro antigo da Terra. Os dados indicavam que aquelas imagens estavam sendo captadas em tempo real. Agora deixa isso afundar na sua mente. Existe, ou existia, um planeta, em algum lugar do universo, que é praticamente uma cópia da Terra. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Porque, conforme os cientistas aprofundavam a análise do sinal, eles encontraram algo escondido dentro dele. Algo que fez alguns deles abandonarem o projeto. Algo que outros chamaram de erro. E poucos tiveram coragem de dizer em voz alta o que realmente parecia ser. O sinal não estava apenas mostrando aquele planeta. Ele estava respondendo, como se soubesse que estava sendo observado, como se estivesse se adaptando, mudando padrões, alterando estruturas, como se estivesse vivo. E então veio o momento que mudou tudo. Em meio às transmissões, surgiu uma sequência que não correspondia a imagens nem a dados astronômicos. Era diferente, era mais profunda, mais precisa. Era código, mas não um código qualquer. Era biológico. Sequências que lembravam DNA, organizadas de uma forma que nenhum cientista jamais tinha visto. Não era apenas informação, era instrução. Como se aquele sinal não estivesse apenas mostrando um planeta, mas ensinando como criá-lo. E foi nesse instante que a pergunta deixou de ser científica e se tornou existencial. Aquilo era uma descoberta? Ou um aviso? Porque se alguém, ou alguma coisa, sabia exatamente como construir um mundo como o nosso, então talvez a Terra nunca tenha sido única, e talvez nunca tenha sido natural. E isso leva a uma pergunta muito mais inquietante. Se esse sinal chegou até nós agora, será que foi por acaso? Ou será que finalmente chegou a hora de observar o experimento mais de perto? E o pior de tudo, e se nós já estivermos sendo observados há muito tempo? Se essa história já te fez questionar a realidade, se prepara, porque isso é só o começo. O astronauta Darian é enviado para investigar. Uma missão simples, pelo menos na teoria. Mas deixa eu te perguntar. Desde quando uma missão que envolve um planeta desconhecido, idêntico à Terra, pode ser considerada simples? Darian não era qualquer astronauta. Ele não era o mais forte, nem o mais famoso, mas era o tipo de pessoa que fazia perguntas demais. E às vezes, esse é exatamente o tipo de pessoa que você não deveria colocar em uma missão como essa. Quando foi chamado para o projeto, tudo foi apresentado de forma controlada. Reconhecimento de sinal, análise de origem,
Protocolo padrão, frio, técnico, seguro. Mas havia algo no olhar dos cientistas, algo que não combinava com aquelas palavras. Eles estavam escondendo alguma coisa, e Darian percebeu isso no mesmo instante. Ainda assim, ele aceitou, porque, no fundo, ele também sentiu. Não era apenas curiosidade científica, era um chamado. Dias depois, ele já estava dentro da nave, sozinho, sem equipe, sem comunicação constante, sem margem para erro. A justificativa era simples: evitar riscos. Mas a verdade, se algo desse errado, ninguém queria estar perto. Durante a viagem, o silêncio se tornava quase insuportável. Sem sons, sem distrações, apenas ele e seus próprios pensamentos. E é aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Os dados do sinal continuavam sendo transmitidos para a nave, em tempo real, como se estivessem esperando por ele. Darian começou a analisar os padrões e percebeu algo que não estava nos relatórios oficiais. O sinal mudava, pequenas alterações, frequências que se ajustavam, sequências que se reorganizavam, como se estivesse reagindo à presença dele. No começo, ele ignorou, tentou racionalizar. Interferência, erro de leitura, instabilidade do sistema. Mas no fundo, ele sabia. Aquilo não era aleatório. E quanto mais ele se aproximava do destino, mais o comportamento do sinal mudava. Mais preciso, mais direcionado, como se estivesse guiando ele. E então veio o momento que ninguém havia preparado ele para enfrentar. A primeira visualização completa. O planeta apareceu diante da nave, azul, vivo, familiar. Por um segundo, Darian esqueceu de respirar, porque aquilo não parecia um planeta alienígena. Parecia casa. Mas não havia registros, não havia histórico, não havia explicação. Aquele mundo simplesmente não deveria existir. E mesmo assim, estava lá, esperando. Darian engoliu seco. Seus dedos pairavam sobre os controles. Era o ponto de não retorno. Se ele descesse, nada garantiria que conseguiria voltar. E naquele instante, pela primeira vez, a missão deixou de parecer científica e passou a parecer pessoal. Porque uma ideia começou a crescer na mente dele. Uma ideia que ele tentou ignorar, mas que voltava cada vez mais forte. E se aquele sinal não fosse um acidente? E se aquele planeta não fosse apenas uma descoberta? E se tudo isso tivesse sido feito para ele? Darian respira fundo e toma a decisão. Ele inicia a descida, sem saber que aquele momento era exatamente o que eles estavam esperando. Ao chegar, Darian encontra um planeta praticamente igual à Terra. Mesmos mares, mesmo céu, mesmas estruturas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que realmente define um lugar como vivo? É a aparência? Ou é o que você sente quando está lá? A nave atravessa a atmosfera suavemente. Nenhuma turbulência, nenhuma anomalia. Tudo perfeito demais. Perfeito até o ponto de ser inquietante. As nuvens se movem como deveriam. A luz do sol toca a superfície com a mesma intensidade da Terra. Os oceanos refletem o céu como um espelho quase idêntico ao que conhecemos. E ainda assim, algo está errado. Mas o que Darian encontra a seguir não faz sentido. Porque aquele mundo não está vazio. Ele está funcionando. E no próximo episódio, você vai entender porque isso é muito mais assustador do que parece.